Folha FM 98,3. A rádio que toca você. Folha FM. Papo de Sexta. Folha FM 98,3. Bem, ouvintes da Folha FM, hoje é dia do Papo de Sexta. O Papo de Sexta tem algum tempo que não conversa com o pessoal da música. Eu já conversei aqui com o Vinícius Cantuária, já conversei com o Mu Carvalho, da Cor do Som, já conversei com o Dalton, né, de Muito Estranho, bons amigos, antigos amigos, e gente de muito talento. E por falar em gente de muito talento, mas gente jovem de muito talento, eu vou conversar com uma moça de Brasília, que mora em São Paulo, e que recentemente o nosso diretor de programação, o Alberto Carlos Carvalho, tinha me passado uns áudios muito bonitos, de músicas muito interessantes, e colocou 4 ou 5 músicas da Juliana, que já está aqui comigo, batendo um papo, Juliana Frank, e essas músicas, inclusive essa da abertura aqui, que vocês estão ouvindo, depois vão ouvir inteirinha no final da entrevista, né? Eu quero agradecer a Juliana, porque Juliana é professora de guitarra, é musicista, né? Porque não é música, né? É músico. Qual é o masculino? Vamos começar com essa... músico. Você sabe? É músico e musicista, né? Musicista, né? Então estou certo. É isso aí. Ridicularizado porque eu falei musicista. Rapaz, essa aí é do século passado. Eu falei, mas é isso ainda. Não, mas é. Bom, quero agradecer aí o convite. Eu sou fã da rádio de vocês, cara. Eu adoro essa programação. E eu sou fã de rádio, na verdade. Eu acho que essa curadoria é muito importante, ainda mais nos tempos de hoje, com esse monte de mídia. Então, um beijo para todos os ouvintes aí e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa entrevista hoje. Imagina, Juliana, você é uma pessoa de muito talento, mas eu queria, como você é muito jovem, como é que você coordenou na tua vida essa tua paixão pela música? Porque eu vi e ouvi, você é uma guitarrista de primeiríssima qualidade e você é professora de guitarra, certo? Sou professora de guitarra e professora de canto também. Também, né? Bom, na verdade, a minha história ela é um pouco diferente, assim, porque quando eu tinha 7 anos, eu comecei a compor e tocar, e ao mesmo tempo eu comecei no esporte. Na verdade, eu comecei com 5 no esporte. E fui me tornando tão atleta quanto, né, fazendo música, fui seguindo paralelamente até que o esporte ganhou. Eu acabei jogando tênis profissional e fui atleta durante 20 anos, e a música sempre foi uma paixão que foi crescendo, e chegou uma hora que eu falei, ou eu paro minha carreira e faço música, ou eu não vou fazer direito e vou fazer por hobby. Mas é uma paixão tão gigante que eu não consegui não fazer, e eu acho que talvez essa cabeça de atleta, de entrar de cabeça nas coisas e treinar bastante. Para você ter ideia, eu não me considero uma pessoa talentosa, eu me considero uma pessoa esforçada, assim, que tudo que eu conquistei, tanto no canto quanto na guitarra, quanto nas composições, sempre foi treinando bastante, e eu acho que o esporte me ensinou muito isso. Então... Principalmente o tênis, né? Eu acho que o tênis, que é uma superação diária, né? E o tênis é um esporte individual. A não ser quando você está jogando em dupla, né? Mas é um esporte que você... Claro que você depende do que o outro vai fazer e reação. Eu estou falando isso porque eu, por 20 anos, fui narrador de tênis da ESPN junto com o meu querido Paulo Cleto, que me mandou até uma mensagem então agora. Eu já ouvi a sua voz pra caramba aí. Com certeza. De 97 até 2013, com certeza você ouviu muito. Todos os títulos do Guga. Nossa, eu costumo falar que o tênis é um esporte que é um pequeno ensaio da vida, assim, né? Porque quando você acha que tá tudo perdido e você continua lutando, as coisas vão começando a acontecer, e quando você acha que tá tudo muito bem, tudo ganha, quando você relaxa, você pode perder qualquer partida para qualquer pessoa, para qualquer tipo de jogador. Então é um esporte que, além de ser muito solitário, tanto em viagens, aeroportos, hotéis, né? Porque tem toda aquela rotina fora das quadras, né? E o tênis que eu joguei foi um tênis de um nível inicial do profissional, então não tem aquele glamour de você estar no torneio com aquela estrutura maravilhosa, então você acaba parando em alguns lugares
incríveis e outros lugares não tão incríveis. Enfim, é um ensaio da vida, é loucura. Eu ouvi de uma tenista, que foi talvez a maior tenista brasileira, Maria Bueno, dizer que o tênis são dores e flores. Né? Que ela teve as duas. Ela teve as dores e as flores. E as dores no início de carreira e às vezes no final. No final de carreira. A Maristela era brilhante nos seus pensamentos e foi, de fato, talvez uma das 10 maiores jogadoras da história do tênis mundial. Com certeza, né? Acho que o Brasil não tem a noção do que ela foi. O Brasil, sim, o pessoal do tênis até reconhece, mas o pessoal do esporte, o próprio brasileiro não sabe a atleta que a gente teve, né? O tamanho que ela foi. Eu acho que o brasileiro tem um pouco essa mania, não todos, claro, mas o pessoal tem essa mania de não valorizar o que vem daqui, né? Aliás, esse assunto que eu acho muito interessante, e acaba se conversando com todos os meus amigos que participam do Papo de Sexta, tanto da área de esporte como da área da música, que infelizmente o Brasil tem memória curta. Então ele não valoriza os seus ídolos, ele chama um campeão de ex-campeão, quando não existe ex-campeão, existe um campeão. Ele é campeão de 1960, mas é um campeão. Né? É medalhista de ouro, não é ex-medalhista de ouro, ele é medalhista de ouro. Então, eu acho que essa memória curta do brasileiro prejudica um pouco, e eu queria saber a sua opinião, na música. Porque, às vezes, os artistas são um pouco esquecidos pela mídia, pela essa loucura que é hoje, que ninguém consegue entender esse mundo das gravadoras e dos Spotify da vida. Como é que você se meteu nisso e está indo bem no podcast, de colocar sua música nas redes sociais? Olha, eu acho que a partir do momento que o CD deixa de ser o protagonista, né? O disco que você ia numa loja, comprava e você fazia questão de ouvir pelo menos 3 vezes, que afinal de contas você gastou um dinheiro ali e estava lá no seu carro que não cabia tantos discos, né? No porta-luva. Acho que a partir do momento que a gente tem uma possibilidade de ouvir bilhões de músicas a qualquer momento, você acaba tendo uma falha gigante na curadoria. E por isso que eu acho que é muito importante as rádios e todo jornalista, né, que tem essa curadoria muito bem feita, porque a música se perde. Então o músico hoje, ele não tem que só tocar e cantar. Eu adoraria ter vivido nos anos 80 e ter sido musicista naquela época, porque eu sinto que o pessoal, assim, não estava lá, mas eu tenho a sensação de que o pessoal se encontrava muito mais, saía muito mais de casa, ensaiava, tinha essa troca humana, né, de um cara ensinar uma coisa que aprendeu no violão. Hoje em dia você pega tudo que você quiser no YouTube, né? Então, assim, o artista hoje em dia, o cantor, ou qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha um produto para vender, ele vira um pouco escravo das mídias, né? No sentido de que você tem que produzir conteúdo o tempo inteiro. Você tem que produzir o que você come, o que você faz, o que você gosta, para que o público se interesse pela sua pessoa e depois ouça sua música. Antigamente era diferente. O público ouvia a tua música e depois ia procurar saber quem era você. Então, eu venho apanhando, no bom sentido, né, nessa produção de mídia, a gente vem aprendendo a cada dia, mas basicamente é isso, levar esse trabalho muito a sério de produzir tanto músicas, quanto covers, quanto músicas autorais, quanto conteúdos, quanto os bastidores do que está acontecendo, né? Basicamente, na minha opinião, é essa grande mudança que a gente tem aí. Quando você fala dos anos 80, eu ainda vou até um pouquinho mais atrás, porque eu vivi, né, esses anos todos, mas os anos 70 e 80. 70 porque foi muito vivo, apesar do problema do regime militar que a gente vivia, com muita censura, mas a arte foi muito fértil naquela época, com grandes artistas aparecendo dia a dia, não só da MPB como rock. Então você passava numa lojinha de disco, aí o dono da loja disse, olha, chegou o último álbum do Chico. Aí a gente ouvia, eu me lembro, né, ouvindo, aí juntava 3, 4, 5 pessoas na loja para ouvir o álbum inteiro. Aí daquelas 10, 15 pessoas, todas compravam. Ah não, peraí, eu tenho que ir em casa para ouvir de novo.
quero ver construção, não dava para você entender na primeira. Né? Você tinha que degustar aquilo. Né? E você sabia as 12 faixas do álbum, 11 que fossem. Você conhecia, sabia até a sequência. Hoje em dia, como você falou, a curadoria é difícil, a coisa se perde um pouco. E eu me lembro que uma vez eu entrevistei o Chico Buarque por telefone na rádio, no Sistema Globo de Rádio, e foi diferente. Eu falei, olha, aqui na Globo FM você lançou o seu álbum e nós vamos fazer o público escolher qual a música de trabalho, coisa que nunca se havia, a gravadora queria impor. A música de trabalho era uma coisa muito interessante. Mas, como você falou, as pessoas se infiltravam mais na obra do artista. Eu acho que a palavra que você falou agora, degustação, é a palavra que está faltando, porque as pessoas não degustam mais a música, né? Elas pegam uma música numa playlist gigantesca e passa, né? Porque tem, enfim, zilhões de músicas, tem a sensação de que elas querem ouvir todas ao mesmo tempo. E não tem essa coisa da degustação. Até estava vendo uns artigos que lançar música hoje em dia é muito mais difícil. As pessoas se interessam pelas músicas antigas, porque você cria uma nostalgia na cabeça do público, né? Agora, degustar é uma coisa que a gente fica até triste. A gente tem vários talentos, assim, pessoas que você não faz ideia no Brasil, mas muita gente boa mesmo que desanima, né? Porque o cara fala, pô, eu quero ser músico, não quero ficar postando coisa nas mídias e você olha lá, você lança uma música incrível, tem 300 visualizações, você fala, não é possível, né? Então as pessoas acabam desanimando porque não entendem como funciona o mercado, né? Esse mercado, ele abriu as portas, mas eu acho que o sistema antigo de divulgação, de que tinha um divulgador que batalhava nas emissoras, que levava o álbum, que conversava, até por conta do jabá que havia, né, que a gente chamava e tal, mas as músicas apareciam, e coisas boas, né? Coisas boas que, pô, de onde saiu esse artista? Cara, esse artista já existe, já está aí, né? batalhando, e de repente ele lança uma música linda, gravado por outro, e depois eu vou entrar nesse assunto de gravado por outro, porque eu acho muito interessante o que o pessoal jovem está fazendo com os covers. Mas vamos falar mais um pouquinho de você, o teu trabalho, show, como é que é? Como é que você... Bom, claro, estamos vindo de uma pandemia, mas como você vê isso está funcionando e pode funcionar para o artista? Olha, a maior dificuldade que eu encontro hoje é de fazer um show em uma cidade, porque o meu público ele é tão espalhado pelo Brasil, às vezes até por cidades do mundo, que você tem que tentar unir, né, pessoas de uma cidade. Quando eu vou para Brasília, por exemplo, lá tem um público garantido, pessoas que realmente querem ouvir a música. Isso porque o meu pai, que ele é super coruja, meu pai, cara, ele é super orgulhoso. Ele pegou meu primeiro CD que eu fiz, né? E ele começou a entregar para todo mundo. E as pessoas começaram a ouvir e curtiram o disco. Inclusive, esse disco aí foi muito citado pelo Zusa Homem de Melo. E ele adorava esse CD e adorava o trabalho. Eu não fiquei sabendo na época, fiquei sabendo só um mês antes dele falecer. E as pessoas hoje querem ver meu show em Brasília justamente porque elas ouviram o disco. Então, hoje em dia, fazer shows para mim, lógico que durante a pandemia, que foi quando eu comecei a trabalhar mais pesado, né, as minhas músicas, ainda não sei como é que vai ser, mas com certeza eu vou ter que usar uma curadoria ali, vou ter que ter um cuidado de onde eu vou tocar, porque o público é muito espalhado. Interessante que aqui a cidade de Campos é uma cidade muito ligada em música. Muito. Tem um percentual da sociedade, da campista, de uma maneira geral, e quando eu falo sociedade, não estou falando em nível social, não, em nível da sociedade geral. Muito ligada à música, muito mesmo. E grandes festivais já aconteceram na cidade, e alguns amigos meus que compõem e que querem ouvir, querem ter o prazer de ouvir a própria música deles na rádio, mas ainda não teve essa chance, mas eles já falaram, por exemplo, do teu trabalho. Oh, que legal! Já ouvi uma música, um amigo meu que é advogado, rapaz, eu ouvi uma música outro dia na rádio, quem é essa cantora? Aí eu falei, Juliana Franca, uma menina que está em São Paulo, foi
quem trouxe pra gente foi o Beto, a programação e tal. Fiquei até arrepiada agora, agradece ele. Não, mas é verdade. É conhecido como Guru. Se tiver ouvindo, ele vai dar risada. Beijo pra você, Guru. Guru é advogado e músico, né? E a cidade toda, a dona Diva Abreu, que é a proprietária da rádio, foi uma grande participante de festivais aqui nos anos 70 e viveu isso, né? E vive até hoje, gosta até hoje. E a gente curte muito isso, porque aí aparecem as coisas boas, as coisas que tendem a ficar. Antes da gente falar dos covers, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência, por exemplo, do artista surgir, fazer um sucesso absurdo, conseguir verba de show de milhões para shows com um custo de montagem milionário, e daqui a 2 anos ninguém saber quem ele é. Eu acho que acontecem 2 situações quando o cara estoura. Uma, sorte. Às vezes a pessoa fez uma música maravilhosa e é uma pessoa que não é do ramo da música, né? Uma pessoa que não estudou o mercado. A pessoa não está preparada para esse sucesso no sentido de ter outras músicas engatilhadas, né? E depois já falar assim, já ter uma pessoa para administrar, fala assim, cara, daqui a 3 meses você vai ter que lançar um clipe. Agora você tem que fazer a versão acústica, para ir mantendo isso girando, porque o sucesso na mídia vem muito rápido, e se você não conseguir lançar coisas parecidas com aquilo e manter esse sucesso em alta, o máximo de tempo possível, e depois já lançar uma outra música, você não consegue realmente manter essa carreira em alta, né? Mas quando o artista, tipo o Vitor Clay, por exemplo, o Vitor Clay estava na estrada há 10 anos. Eu já conhecia, porque eu conheci o pai dele era um grande tenista, né? O Ivan Clay, você deve saber quem é o Ivan Clay. Sei sim. Então, pai do Vitor, então assim, o pessoal sempre mandava coisa dele, e ele molequinho, 16 anos e tal, e foi lançando. Quando ele fez o sucesso, ele já tinha uma maturidade musical para fazer outras músicas, ele já tinha uma maturidade, o irmão dele é empresário dele, então eles, né, por trás estava o Rick Bonadio, então todo mundo programou a carreira dele para continuar em alta, né? E aí Bonadio é um produtor de São Paulo, né? É um produtor de São Paulo, é um dos maiores produtores do pop, assim. E o Vitor tá fazendo um grande sucesso ainda, justamente porque ele já lançou mais uns 3 músicas que foram super bem, por exemplo, ou mais, assim. Então, eu acho que essas pessoas que têm essa sorte, às vezes têm o azar de não encontrar ninguém no caminho que mantenha, né, esse sucesso, e pessoas que estão preparadas para esse sucesso conseguem manter. Sim. E o que você tem a dizer, por exemplo, do cover? Recentemente não, há algum tempo atrás, uma cantora chamada Raquel Luiz, que canta muito bem, gravou uma música, Aparências, uma música do Márcio Greik, da época da Jovem Guarda, lá atrás. Aparências é do final dos anos 60 e início dos anos 70. Gravada pelo Márcio Greik. Uma música que na época era chamada Jovem Guarda, que havia uma certa rixa da Bossa Nova, da MPB, Jovem Guarda era uma coisa menor, que ninguém entendia muito bem. E ela explodiu com essa música Aparência. A música é linda. E hoje a gente, mas que música linda. Eu falei, pô, você não lembra dessa música? Eu vou citar até esse cantor americano Johnny Mathis. E o Johnny Mathis, ele praticamente foi o 2º, 3º ou 4º a gravar as músicas que foram os grandes sucessos da carreira dele. Isso é impressionante. Ele deu uma interpretação própria e conseguiu essa fortuna que ele tem lá de 400, 500 milhões de dólares baseado nisso. Mas também uma carreira de 60 e tantos anos. Mas tá bom esse cachê, né? Tá milhões, tá bom, né? Ó, se me desse o que ele paga de imposto de renda, eu já estava feliz, sabe? Tá ótimo. Só o que ele paga de imposto de renda. Mas você tem planos de gravar alguns covers, você já gravou alguns covers e o seu trabalho autoral também? Eu tô gravando, na verdade, semanalmente covers de músicas que eu acho que eu gosto, que tem a ver com o meu público, até para conectar mais com o pessoal, né? Para vender
essa nostalgia do pessoal, nossa, estou lembrando daquela época que eu fui. Enfim, é uma delícia assim, esse feedback que a gente tem gravando covers, e porque eu aprendo muito fazendo isso, e também lançar trabalhos autorais. Então eu vou mesclar bastante isso daqui para frente, né? Pois é, Juliana, você tem alguma que você pode nos ceder? Alguma gravação já pronta que você poderia nos ceder? Com certeza. Cover? Um cover, porque nós abrimos uma música autoral. Eu tenho um cover que é do La Belle de Jour, e esse cover ele acabou viralizando assim no TikTok, uma plataforma que eu nunca nem mexia. Quando eu vi, tinha 30 mil visualizações do nada. Então acho que é um cover que ficou super legal. Acho que isso você pode colocar aí, vai ser bacana. Da Belle de Jour do Alceu Valença. Isso. É uma música espetacular, né? Com certeza, eu vou te mandar o link aqui do... Por favor, você me manda o link para minha rede social, que a gente coloca aqui no finalzinho do nosso papo, esse papo de sexta, que para mim está sendo um prazer muito grande, porque é legal quando você conversa com alguém que está na rádio de alguma forma. Não um ouvinte, mas que está entre eu e o ouvinte. Quando a gente encontrar um ouvinte é muito bacana. Quando o ouvinte chega, você pega um táxi ou um aplicativo, eu ouvi o senhor na rádio ontem, aquela entrevista, foi bacana. Isso é muito gratificante. Agora, você passar para o ouvinte e ter resultado de uma conversa sua com alguém que está no meio, está levando alegria também para eles, é muito legal. Foi muito bom conversar com você. Obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer sempre, já falei e repito, sou fã de rádio. Eu sou fã da rádio de vocês, de verdade. A programação é uma delícia. Quando eu quero pegar referências, eu ligo aí na rádio online, porque eu moro em São Paulo, mas sou de Brasília. Então, muito obrigado, um beijo grande a todo mundo que está ouvindo aí as músicas e todo mundo que está ouvindo aí a nossa entrevista. É um prazer imenso. O prazer foi meu, e também um abraço, aproveitar, eu vou já me despedindo aqui, dando um abraço para esses nossos amigos da Folha FM, que nos prestigiam, inclusive com o Papo de Sexta, que sempre estão respondendo para mim, sempre estão dizendo. Um grande beijo para você, e a gente vai encerrar o programa com a Belle de Jour. Essa gravação da Juliana Frank, esse clássico maravilhoso do Alceu Valença. Beijão para você e um bom final de semana para todos, você e para todos os ouvintes da rádio. Bye, bye. Moça bonita na praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a Belle de Jour, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Belle de Jour. Lembro da moça bonita na praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a Belle de Jour, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Belle de Jour, la Belle de Jour, oh, oh, la Belle de Jour. A moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Jour no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Belle de Jour. Papo de Sexta, Folha FM 98,3.
ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos ficando por aqui. A partir de agora você vai curtir aqui na Folha FM o melhor da música brasileira. MPB Folha para você a partir de agora até às 21 horas. E eu volto amanhã. Grande abraço e até lá.